Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio do nosso Além das Águas, esse canal do YouTube que traz personalidades, pessoas importantes da nossa história aqui da nossa cidade. É o acervo cultural Além das Águas, hein? E hoje, hein, um convidado mais que especial, mais uma personalidade do mundo religioso. Exatamente. Esse é bem conhecido, palmeirense, ele é pop, é agro, que ele faz umas caminhadas no meio do mato, às vezes também, né? Por que não, né, bicho? Bicicleta. Organizador de eventos. E bons eventos, hein? Isso aí. Eu tenho a honra aqui de estar recebendo mais essa personalidade, Frei Lucas, que é o nome do meu filho, né? O mesmo nome, um nome bíblico. Exato. Não é isso? E para contar um pouco dessa passagem em Olímpia tão importante que fez uma transformação muito grande na Igreja Católica, né? Ele transformou, né? Fez parte da transformação da paróquia, né? De Nossa Senhora Aparecida para um santuário. Ele vai contar um pouquinho disso aí. Certo, Frei? Certo, obrigado. E aí, você tá tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Posso chamar de você? Pode, tranquilamente. A gente já está acostumado, é você, senhor, então o que chamar a gente responde. Oi, estamos aqui, né? É uma alegria muito grande estar com vocês. Na verdade, o Rodrigo, quando me fez o convite, fiquei muito lisonjeado, porque é um canal, um podcast que a gente tem acompanhado, a gente tem visto várias pessoas. Frei Mauro já sentou nessa cadeira, Frei Mauro. Ficou muito feliz, e eu fico também muito feliz. O meu nome é Lucas de batismo mesmo. Lucas, que inclusive uma boa escolha para o nome do seu filho. Lucas, que significa luz, a luz do evangelho, a luz da vida. Com certeza o seu filho é uma luz na sua vida. E esse nome, sim, sou muito grato a Deus também por tê-lo e por levar adiante essa missão e por receber esse convite de vocês. Obrigado. Nós ficamos lisonjeados com a tua presença. Disponibilizar o tempo, né? Deixar os afazeres lá do santuário, não da paróquia mais, né? E poder vir aqui participar com a gente, contar um pouco dessas atividades tão importantes que você está fazendo parte, né, nesses anos de Olímpia aí. Quantos anos em Olímpia já? Já indo para o 5º ano, na cidade de Olímpia, cidade menina moça, cidade do folclore, e olimpiense de fato, porque recebi o título de cidadão olimpiense, foi uma honra também, uma honraria recebida, e que faz jus também à missão, ao trabalho, e esta cidade tão acolhedora que me acolheu como se eu fosse já um filho dela. Então, na verdade, a titulação apenas confirmou o sentimento que eu já tinha de me sentir um cidadão olimpiense. 4 anos aqui, indo para o 5º ano. Que legal. E pegou um desafio grande, né, Frei? Dentro desses 5 anos, temos mais de 2 anos de pandemia, que foi um momento muito difícil para os eventos, para a própria igreja que acolhe os fiéis para participar presencialmente lá. Então foi muito trabalhoso, né? Um tempo difícil porque tudo se fechou, né? Inclusive a igreja. Então as pessoas no desespero, no caos, preocupadas com o trabalho, empresários preocupados, empregados preocupados, pessoas passando dificuldades, um caos porque não sabíamos qual seria o fim de tudo isso. E eu, de fato, fui entendendo ali também um pouco da minha missão. Eu costumo dizer que o tempo da pandemia, coincidentemente estando aqui em Olímpia, foi um tempo onde eu cresci muito como padre, como pessoa, como ser humano, como religioso. Eu acho que foi onde eu consegui sentir mais de perto ali a dor do meu povo e também a impotência humana de saber que a gente não podia fazer muita coisa. Então a gente teve que inovar. Acho que como todos os ramos da sociedade teve que buscar inovação, nós também como padres, eu como frei, com a missão também, nós não éramos ainda santuário, éramos uma paróquia, então estávamos aí no processo de busca, de ascensão a santuário diocesano, e daí a gente pensa, meu Deus, veio a pandemia, esse sonho não vai se tornar realidade. E foi quando a gente conseguiu dar um up em tudo isso e fazer a coisa se revolucionar e fazer tudo acontecer. E um orgulho para nós, né? Ter esse título e essa, como que eu posso dizer, ter Olímpia nesse cenário, né, religioso com uma importância diferente agora nesse momento, né? Exato, Olímpia além das águas, olha que interessante, porque faz até uma analogia com o próprio programa, o nosso podcast. Além das águas, ela também se tornou muito além mesmo das águas. Olímpia, tendo inclusive a oportunidade de trazer tantas pessoas aqui nesse programa, a gente vai conhecendo que ela é muito além de tudo isso. Isso faz parte, mas das águas, muitas pessoas aí, muitos trabalhos, muitas experiências.
E na pandemia, a gente teve essa oportunidade. Com o santuário, também uma ascensão da oportunidade do turismo religioso. Hoje, no santuário, muitos fiéis, muitos romeiros, peregrinos, diariamente, sobretudo aos finais de semana nas missas, tão bem participadas, recorrem ao santuário para, além das águas, buscar também em Deus a oportunidade de uma vida nova, uma bênção. Então, quem vem aqui participa, vive a vida turística da cidade, conhece a nossa cidade tão acolhedora, mas também com o nosso santuário, com a religiosidade que existe aqui, pode também voltar para sua casa abençoado, com a esperança de viver dias melhores, né? E que dias difíceis a gente viveu. É o que a gente busca, né? Todos os dias, né? Tentar ter uma qualidade de vida, qualidade saudável da nossa mente também, que é o mais importante, tão importante quanto a saúde, né? Exato. E você acha que isso influenciou, aumentou a frequência das visitas e do pessoal dos religiosos até a paróquia agora? A gente teve que se reinventar, como eu dizia para vocês logo no início. E a gente teve que buscar meios para isso. Inclusive, eu acho que o meio da comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele nunca esteve em tanta ascensão. Notícia boa, papo bom, conversa legal, né? Um café filosófico, um momento gostoso para a gente poder partilhar a vida, como as pessoas sentiram falta nesse tempo. Então, a comunicação que as pessoas tinham era através da comunicação. Então, a gente começou exatamente pela comunicação. Foi através da comunicação que a gente foi tornando o futuro santuário, até então, na época, conhecido. E depois disso, então, a presença de fiéis muito significativa. Um fato muito interessante, ontem nós começamos a quaresma e tivemos a abertura da quaresma com a quarta-feira de cinzas. Uhum. Nós celebramos 4 missas no santuário. Todas as missas abarrotadas de fiéis, graças a Deus, né? Legal. Claro que os fiéis olimpienses, mas também as pessoas, os turistas que vieram visitar a nossa cidade, passou no santuário em torno de umas 3.000 pessoas somente no dia de ontem. Então isso para nós é motivo de muita alegria, de felicidade, de saber que as pessoas estão aderindo àquilo que a gente vai propondo e é sinal que gostam de onde vão, né? O encontro que fazem com Deus através do santuário. Santuário é a casa de acolhida, então ali as pessoas encontram uma acolhida diferenciada. Eu acredito que muito se deve ao carisma, né? Que isso é reconhecido por todos, todo mundo que a gente conversa tem um orgulho de participar das celebrações, né? A missa de cura e libertação, que é um sucesso. Então, eu acredito que isso cativa as pessoas e acolhe, como você mesmo disse aqui. Você sabe que quando eu cheguei aqui na cidade, jovem, e as pessoas sempre têm, às vezes, um modelo de padre, né? Então, falam assim, nossa, um padre, então, é aquele que tem que ser mais velho, é aquele que tem que estar acima... acho que você não tem conselho suficiente Exato, de vivência, mais né? ou menos isso. E daí eu me lembro que quando eu fui transferido para cá, quando me ligaram, eu morava na cidade de Garça, né? Era pároco também na cidade de Garça, que por sinal era um santuário também. Uhum. Então era pároco e reitor lá naquele santuário. E quando tivemos o tempo da mudança, da transformação, onde nós chamamos de capítulo. A cada 3 anos, os franciscanos se reúnem, nós elegemos o nosso superior, um conselho de 4 frades, e então eles começam a fazer aquilo que a gente chama de távola de família, né? Távola em italiano significa mesa. Então, é onde os freis sentam na mesa e começam a fazer as mudanças necessárias. Então, eu me lembro que ligaram para mim. Claro que os frades já estão ali ansiosos neste tempo de capítulo, esperando a ligação. E quando me ligaram, disseram assim, oi, Frei, estamos te ligando, estamos aqui reunidos em congresso capitular, e você foi transferido para a cidade de Olímpia, com um serviço de pároco para substituir o Frei Mauro. Então, assim, eu acho que dei uma respirada. O Frei Mauro já? Conhecia o Frei Mauro quando eu morei em Ribeirão Preto. O Frei Mauro, ele era o pároco da paróquia onde eu cresci. Né? Que legal. Então, óbvio que eu já era jovem. Quando eu estava saindo de Ribeirão Preto para entrar para o seminário, o Frei Mauro estava chegando lá para poder assumir a paróquia. Então, tivemos ainda alguns meses de convivência antes da minha entrada para o seminário. E daí eu falo, meu Deus, eu estou assumindo no lugar de um padre que era o padre que me enviou para o seminário. Uma baita responsabilidade. Uma baita né? responsabilidade. Rapaz, e quando eu cheguei aqui, as pessoas olhavam para mim de cima para baixo e diziam, é você que veio substituir o Frei? É você o novo pároco da cidade? E claro que a gente também é preparado para isso, porque seria muito pior se a gente chegasse num lugar e as pessoas dissessem assim, nossa, graças a Deus que você chegou, porque olha, os freis que estavam aqui eram péssimos. Verdade. E quando a gente vê o contrário, por mais que aumente a nossa responsabilidade, a gente diz, meu Deus, eu estou pisando num solo onde o povo foi bem servido.
Isso também nos enche de orgulho, Verdade. de saber que a gente precisa continuar o legado de uma missão que já foi iniciada por aqueles que nos antecederam. Então ali foi muito interessante porque eu assumi, vim para cá e as pessoas de fato olhavam de cima para baixo e diziam, olha, mas o senhor é o novo pároco aqui? E eu dizia, eu vou tentar ser. E a gente vai construindo um caminho muito interessante. Legal. Sou novo e muito novo. E bem novo, né? Inovador. E né? tudo... Mas, ó, eu gosto de fazer as perguntas polêmicas, né? Vou pegar leve. Meu Deus, meu Deus. Vou pegar leve. Até porque o Frei Lucas já casou muito amigo meu, falou que vai me casar também, mas depois a gente... Eu tô com a agenda aí, vamos marcar. Inclusive, mandar um abraço pra Lara e pro Léo. Opa, Lara e Léo. Né, você casou eles, né, bicho? Exato. Eita, olha aí. E estão Hoje, casados até hoje, casados né? até hoje. Graças a Deus. Tem uma estatística de casamentos que duraram assim? Olha, eu costumo brincar assim, que os casamentos que eu faço, a durabilidade é muito grande, até a morte mesmo. Já vem com o ISO Ó. 9001 já. Super indico pra você. Super indico, casem com o Frei Lucas. A pessoa tem que perguntar, quanto tempo você estima o seu casamento? É pra vida toda? Então daí já tem que marcar na agenda, que daí eu vou. Isso, Aí, ó, Vai boa. Mas vamos começar do começo. Como surgiu, né, essa vontade de ser frei, de entrar nesse ramo, né? Você sabe que é uma pergunta muito interessante, porque eu queria ser médico. E eu brincava de médico quando era criança, assim, sabe? Olha, eu colocava ali uma roupa, uma toalha branca e saía andando por aí, dizendo que queria ser médico. Não imaginava na época que talvez Deus estava me convidando ali para ser médico de uma outra forma, talvez médico de almas, curar feridas, curar dores, ajudar as pessoas através das minhas palavras a se emendar no caminho. Mas queria ser médico, isso ficou aí até os 14 anos muito forte. Mas com 12 anos, mesmo querendo ser médico, eu comecei a fazer encontro vocacional. O que é isso para nós, franciscanos? É aquele encontro onde você vai para discernir sua vocação. E eu começava a ver os freis rezando missa na minha paróquia, usando essa veste que eu estou usando aqui, que se chama hábito, né? O Rodrigo bem lembrou, já decorou do último encontro lá com o Frei Mauro. E eu via os freis de hábito e eu dizia, nossa, não é que eu quero usar uma roupa daquela? Uma criança. Criança, 12 anos de idade. E daí eu comecei escondido rezar missa de mentirinha pro meu avô. Meu avô foi meu primeiro fiel. Claro que eu era um padre ali de mentira, mas o meu avô foi meu primeiro fiel. Hoje é falecido, mas eu treinava a missa com meu avô com 12 anos de idade. Pegava o pão amanhecido, o pão era o corpo de Cristo, chegava pro meu avô o corpo de Cristo, meu avô se emocionava naquele momento. E ali eu também fui vendo que Deus talvez estava me convidando para, de repente, por um outro caminho. E ali eu fui alimentando esse desejo. Não perdi a vontade de ser médico, quando tive 17 anos, a grande dúvida, a dúvida cruel, porque eu terminei o ensino médio, o 3º ano do ensino médio, e dizia, e aí, eu vou começar a estudar e prestar vestibular para tentar medicina, ou eu vou entrar para o seminário para poder buscar o caminho de ser padre? E agora, hein? Ô, Frei, E agora? até ali tudo normal, escola, ginásio, Escola, colegial. ginásio, família, amigos, namoro, festa, igreja. Então, tudo aquilo que um adolescente, que uma criança viveu, eu também vivi. Então, eu não posso dizer, de repente, que eu não aproveitei a minha vida. Jogava bola, fazia campeonato de futebol, o meu avô tinha um quintalzão, fazia campeonato de futebol. Então, tudo aquilo que seria próprio da minha idade, eu consegui viver. Certo. Mas mesmo namorando, mesmo fazendo outras experiências, mesmo indo para a igreja, mesmo estando na escola, mesmo trabalhando, nunca saiu da minha mente o desejo. Por que não ser padre? Por que não ser frei? Por que não ser como os freis que estão lá na minha paróquia? E daí eu tive que tomar uma decisão. E tinha algum frei que era jovem, assim, que funciona como inspiração, né? Exatamente. Você sabe que os freis da minha época, de paróquia, já eram bem mais amadurecidos. Joviais de espírito, mas mais maduros. Então, não se era tão comum você ver frades jovens à frente de uma paróquia. Até porque o nosso estudo é de 10 anos, né? Que foi bem a pergunta que vocês fizeram. Como tudo isso começou? Então, a minha trajetória começou exatamente aos 17 anos. Quando eu decidi não buscar a faculdade dos meus sonhos, não trabalhar em um determinado ramo, para que eu pudesse entrar para o seminário. E eu dizia, o que está batendo mais forte no meu coração?
Obviamente que o desejo de ser médico ele fica em mim até hoje, porque era um desejo muito grande. Mas o desejo de ser padre sempre falou muito mais alto. Hoje eu sou um padre, sou feliz, sou realizado, sou franciscano, sou feliz, sou realizado. Se um dia eu tivesse, por exemplo, que fazer medicina, desde que ser médico para mim não tirasse o que eu sou hoje, que é ser padre. Prioridade. Então que seja um padre médico, mas eu amo ser padre, amo ser franciscano e não me arrependo disso. E que interessante isso, essa vocação, né? Podemos chamar de, desde cedo, essa afinidade, esse olhar para isso, que uma criança geralmente não tem essa observação, né? Ela sonha com várias profissões, mas eu acho que isso é uma coisa de Deus mesmo, um chamado e colocou na sua vida, no seu caminho, essa função. E muito interessante essa reflexão, porque eu também acredito muito nisso. Né? Vocação é um mistério. Né? Deus chama e alguém responde. Uhum. Então Deus, na liberdade dele, escolhe chamar. Opa, na minha liberdade, que eu sou Deus, eu convidei aquela pessoa, que é humana. E a pessoa humana, na liberdade, também responde. Então, o lema da minha ordenação sacerdotal, inclusive, me ordenei padre com 27 anos. O lema foi: ninguém tirou minha vida, eu a entreguei livremente. Exatamente para falar da liberdade. Por ser uma vocação, Deus me chamou e eu com liberdade respondi. E eu perguntei até isso para o Frei Mauro, porque é uma responsabilidade muito grande e uma decisão muito difícil. Porque você não deu certo numa profissão, você procura outro emprego. Exato. Agora, a partir do momento que é assumido esse compromisso com Deus, eu acredito que é um peso muito grande, uma responsabilidade. Eu, por exemplo, não sei se você sabe, eu sou dentista de formação. E depois que eu acabei decidindo deixar um pouco de lado a profissão e fui trabalhar com a família, na empresa. E hoje me dedico 100% à empresa. E também podcast, né? Agora na verdade... Nas horas vagas... Na verdade, o Frei Lux, ele quando ele ia, abre a boca, e colocava aquele palitinho na boca, assim, né? Ele falou, pô, isso aqui dá dinheiro, hein, esse palitinho. aí foi quando ele quis vender sorvete, né, meu? Então, eu acabei fazendo essa segunda opção por um monte de motivos que não vem ao caso, mas eu acredito que é uma decisão muito difícil. E como foi esse momento, hora de decidir, falar, não, é isso que eu quero, e eu estou abrindo mão de várias coisas mundanas, pode chamar, né? Sim. Que é as coisas das pessoas mais comuns, que não estão ligadas à vida religiosa. Coisas mundanas e outras importantes, porque, por exemplo, o desejo de constituir uma família, você tem que abnegar, abrir mão disso. O desejo de fazer, de repente, um estudo que você tinha o sonho, o desejo de fazer, e outras coisas que de fato são do mundo, né? Quantas coisas a gente não abre mão. Não é fácil, Rodrigo, não é fácil tomar uma decisão. Acho que você, já falando um pouco da sua vida, já deixou claro que tomar decisões não é fácil, né? Imagina toda uma formação, uma caminhada em um determinado momento, não. Por N motivos, eu preciso caminhar por esse lado. E ali com 17 anos, imaturo ainda, o que um jovem de 17 anos sabe da vida, por exemplo? Verdade. E eu tive que tomar uma decisão que tinha tudo para dar certo, mas também podia dar errado. E você entra num caminho desconhecido, e você caminhar por um lugar desconhecido não é fácil, porque uma coisa é você ver a vida religiosa partindo daquilo que está externo a ela. Então eu vi os freis rezando missa, sempre dando risada, aparentemente, nossa, é aí que eu quero. Tem freis, por exemplo, que entraram para a vida religiosa no seminário, porque nos seminários antigamente, como se tinham muitos seminaristas, muitos aspirantes, então tinha campo de futebol, tinha piscina. Opa, olha aí, esse povo vive bem. Olha que vidão. Que vidão, que vidão. E daí, então, muita gente foi entrando com esse contexto. Obviamente que ao decorrer do caminho foi saindo, porque vai descobrindo, se dando conta que a vida religiosa é muito além disso. Mas é um caminho desconhecido. E na hora da decisão, de fato tomada, você vai com muito medo, mas é o que eu costumo dizer para as pessoas. Você está com medo? Vai com medo mesmo, se você acredita nisso. A chama sempre acesa. A chama sempre acesa. É o que dava força para seguir em frente. Legal, interessante. E acredito muito desafiador muito relato de pessoas que te procuram, né, precisando de uma ajuda, seja ela com problema na família, na empresa, na vida pessoal. É muito frequente esses desafios de ajudar as pessoas. Isso está relacionado até com os eventos que você faz, né? Olhando sempre as pessoas mais carentes, e acho que isso também pesa, né? Porque é um ambiente
sempre de buscar o melhor para as pessoas, né? E a gente acaba se dedicando mais às pessoas do que para a própria vida, Exato. E é interessante isso. Tô certo no meu raciocínio? Não, certíssimo. Só que durante o tempo da formação, que são longos 10 anos, 10 anos. você vai tendo a oportunidade de se trabalhar, ou seja, de cuidar um pouco de você, porque você já sabe que o fim da sua missão é exatamente se dedicar quase que totalmente aos outros. Foram 10 anos, né? Eu comecei aqui em Olímpia, no 2006, 2007, e daí a caminhada foi se estendendo. Então, comecei ali como menino, aspirante, postulante, depois fui morar em Catalão, Goiás, depois fui para Marília, fiz o curso de filosofia, licenciatura em filosofia. Depois, um ano essencial na minha vida para fazer esse encontro com os outros, que você está mencionando, foi na Amazônia. Ali na Amazônia, eu morei com famílias ribeirinhas, com tribos indígenas, com um povo muito pobre daquela região, e ali você vê a necessidade, de repente, de você falar, nossa, a minha vida é uma entrega a essa causa. Um ano antes na Amazônia, ainda no noviciado, a gente costuma brincar que é o ano onde o filho chora e a mãe não vê. Porque nesse ano a gente mora numa fazenda totalmente fechada. Você fica um ano sem ver a sua família e sem falar com ela por telefone. O único meio de comunicação é por carta. Isso para nós franciscanos, na nossa formação. O diocesano é diferente, o padre diocesano. E ali é um ano da prova mesmo, da prova de fogo. Mas é uma experiência muito significativa, porque ali você vai aprendendo a olhar para a sua vida, para as suas fragilidades. Você chora mesmo. Imagina, eu sempre nasci no meio urbano e, de repente, você cai no mundo rural. Você tem que aprender a matar galinha, você tem que Ele ajudar... não estava errado, hein? Então, Não, fiz muita Pop, caminhada. agro. Fiz muita caminhada agro, fiz muita caminhada na mata, como você disse no início. E ali, então, a gente vai aprendendo também a dar valor nas coisas mais simples. Eu lembro que quando eu tive que fazer algumas experiências, eu fazia chorando muito, porque eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir passar disso. E você vê que se Deus chama, ele vai te dando meios, vai te dando coragem mesmo quando você não tem. Se hoje eu tivesse que falar, será que eu faria tudo aquilo de novo? Não sei. Mas acho que naquele momento Deus me deu força para poder ir passando de etapa, fui aprendendo com aquilo e estou aqui onde eu estou hoje, graças a Deus. Muito legal, muito interessante essa história aí. Voltando um pouco assim, agora, né, entendemos um pouquinho, né, como que aconteceu tudo isso na vida, Frei Lucas. Passaram-se 10 anos. 10 anos, cara. 15 anos. 15? Eu entrei com 17, faço 33. Então, 15 anos desde quando saí de casa. E aí surgiu o Olímpia, né? Que é o motivo maior da gente estar aqui batendo esse papo. Que eu queria que você contasse um pouco como foi esse início dos 5 anos aí vividos em Olímpia, né? Muita coisa aconteceu, a gente viu isso acontecer. A igreja se reinventar, precisou também ter muita criatividade. Teve a pandemia, como nós dissemos aqui no início. E eu queria entender um pouco de onde surgiu tanta ideia inovadora, porque nós vamos falar aqui. Bom, eu acho que é melhor ele falar, né? Ele puxa a prosa, né? Ele puxa a prosa. Teve carreata, teve live, conta um pouco. Teve muita coisa nova para trazer o pessoal. Não é de volta, né? Para não ter uma saída da igreja. Teve desespero. Sim. Bem, né? Que as pessoas não sabiam. A igreja é o local que você procura quando tá ajuda. E agora você tá precisando de ajuda, não pode ir lá, né? Exato. Aí, talvez seria a única porta que talvez deveria estar aberta naquele momento, mas ela também teve que se fechar por uma questão de saúde pública. Então vem o desespero. É muito, muito profunda essa pergunta para mim. E isso me causa muita comoção, porque me faz lembrar de como tudo isso começou. Você voltou nos 17 anos, e agora o que eu vou fazer? Eu voltei nos 17 anos porque exatamente naquele momento foi mais uma dúvida cruel, porque você é treinado, é preparado, é formado para você trabalhar com o povo. E eu me lembro que quando veio o comunicado oficial de que nós devíamos fechar as igrejas, o bispo havia comunicado para os padres, eu disse, eu não posso deixar o meu povo sem a palavra. Porque, tanto é que a palavra que eu mais usei neste tempo de pandemia foi coragem.
Coragem, coragem. Eu acho que eu se tornei até meio prolixo, porque essa palavra foi ficando tão forte, sabe? Eu dizia muito isso, em todas as lives que eu fazia. Então, quando fechou as portas, a gente teve que se comunicar nas redes sociais, onde ela teve uma ascensão muito grande. O número de seguidores nas redes sociais do santuário cresceu de forma, assim, assustadora, porque não se tinha tanta adesão, não se era tão comum. As pessoas tinham de forma habitual, entravam nas redes sociais, mas não como única forma de comunicação. Eu costumo dizer, né, que o meio tecnológico, né, ele evoluiu durante a pandemia os 2 anos, o que era para ter evoluído talvez em 5, 10 anos para frente, né? O processo foi muito veloz, né? E daí, então, o que a gente teve que fazer? Foi comunicado, não teremos missas presenciais a partir de hoje. O que eu fiz? Peguei meu celular, peguei um tripé, entrei na igreja, toda fechada, coloquei minha veste de padre, coloquei o celular e entrei na rede social. Foi a primeira... No dia que foi fechado a igreja, no dia que disseram as igrejas estão fechadas, eu já entrei online com o povo e disse para o povo, enquanto esta pandemia perdurar e esta norma de que as igrejas precisam ficar fechadas, nós vamos respeitar, fique em casa, é um momento delicado, precisamos nos resguardar, até porque tudo era novo, a gente não sabia como daria o desfecho de tudo isso. Então, mas fiquem tranquilos que o Frei vai estar com vocês. E daí, então, ali a gente começou a primeira missa. E da missa foi vindo... Foi uma atitude do Frei Lucas? Exato. Ou foi uma ordem lá de cima que... Não. Pessoal, vamos inventar qualquer coisa. Não. Rodrigo, todo mundo estava confuso. Eu acho que na Diocese de Barretos, a nossa paróquia foi a primeira paróquia, porque foi exatamente... O bispo comunicou 17 horas que não podia ter missa às 19. Certo. Então, naquele dia, às 19, não teve missa para o povo, mas teve missa online. Falou, eu não sei vocês, mas eu vou fazer minha missa. Exatamente. Foi bem isso. Porque eu não tive muito tempo... Ele sentado, né? Eu não tive tempo para poder pensar muito. Então, eu dizia, é um momento delicado, porque imagina a apreensão. Quando se falava de quarentena, as pessoas logo ligavam, quarentena, 40 dias, 40 dias tudo isso vai passar. E daí eu dizia, bom, se é 40 dias ou não, eu preciso estar próximo do povo. E desta missa... a gente já foi vendo uma ascensão no primeiro dia. Daí eu falei, não, um horário só no dia é muito pouco. Porque tem gente que não está podendo trabalhar, que não era considerado serviço essencial, então está ficando de manhã em casa. Qual o desespero de alguém sabendo, de repente, que um microempresário ou um empresário com seus trabalhadores, ou um trabalhador, meu Deus, será que eu vou perder meu emprego? Então tudo era um caos, tudo era novo. Então as pessoas estavam em casa... E daí eu dizia, não, vamos entrar também de manhã. Daí fizemos uma programação de manhã. Então eu rezava com o povo de manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. E isso foi muito tempo. Durante muito tempo, porque quando se ameaçava um retorno, daí... Tinha aqueles... Fechava de novo. Já fechava de novo. Então a gente teve que se reinventar. Daí começamos as carreatas, porque a gente começou a perceber as pessoas nos comentários muito emotivas. E daí, então, o Naldo ajudou muito a gente, né? A gente teve que começar ali as carreatas. E era muito interessante, porque quando a gente pegava a imagem de Nossa Senhora Aparecida e andava pelas ruas do território da paróquia, as pessoas desesperadas, comovidas, chorando, se ajoelhavam. E a gente percebia que aquela fé estava além daquele choro, daquela lágrima. Era uma fé que vinha muito de dentro das pessoas. Tipo, eu não aguento mais viver tudo isso. Me ajuda. E ali a igreja foi um sinal de esperança. Isso pegou. Ali a gente começou com credibilidade, os projetos sociais foram crescendo. Então, de uma simples missa, o que é normal, a gente foi criando toda uma programação, projetos sociais, sopa aos necessitados. O que me chamou muito a atenção... Já desde o primeiro dia, só aproveitando o gancho, quando você acabou a primeira missa, você falou, opa... Tem algo aqui. Muito forte. Porque as pessoas começavam a se interagir com você na missa. Eu rezava a missa, que é um rito, e daí eu comecei a perceber que as pessoas queriam falar. Então eu falei, bom, missa não é um lugar para a pessoa falar. Porque as pessoas começaram... Durante toda a missa você ia vendo aquelas mensagens, as mensagens embaixo. Daí eu falei assim, eu preciso criar uma oportunidade... onde eu proporcione para as pessoas desabafarem, porque já que elas não podem falar verbalmente, ao menos digitando é como se elas estivessem falando. Foi quando criamos esse programa meio-dia, o programa às 15 horas. E até é engraçado lembrar que tinha gente que mandava, compartilhava,
E falava aí, ó, você não vai na missa, agora não tem desculpa. Não tem como não ir. A missa vai até você. Agora tem que assistir. Não pô. tinha desculpa, e era a forma que a gente tinha, né? Então, assim, quem não ia, meu Deus. E começou a se tornar uma coisa interessante, porque as pessoas esperavam aquilo. Às vezes atrasava um pouquinho, porque nem equipamento... Hoje a gente está aqui num estúdio muito bem elaborado, mas naquela época a gente tinha o quê? Um celular... A gente não tinha nem um microfone de lapela, um microfone de qualidade. Então, ali também, em poucos dias, a gente teve que investir num equipamento bom de comunicação. Hoje, eu costumo dizer que nós temos, fruto da pandemia, nós investimos muito na comunicação. E para quem trabalha, né, igual os meninos aqui, ó, sabe o tanto que encareceu esse tipo de material durante a pandemia. A demanda por esse produto foi muito aumentou. grande. Softbox, microfone, é o que dobrou, triplicou o valor. Exato. Né? Então, ali, logo no início, eu ainda paguei um pouco mais barato, porque eu falei assim, opa, antes desse negócio crescer, a gente precisa ter ser meio visionário nessas horas. A tendência vai ser essa. Mesmo que a pandemia acabasse, a comunicação não acabou. Programas como esses, podcasts, tem muito ibope, porque foi uma nova forma que a sociedade foi criando de se comunicar. Então, hoje, a igreja sem comunicação, ela chegou à conclusão, não dá. É uma comunicação muito rápida, né? Muito rápida. Antes eu tinha que esperar e mais um canal também, né? Porque era aquela coisa muito tradicional, formal, ir até a igreja, ou algum evento esporádico que acontecia dentro do calendário da igreja, e de repente você consegue agora acompanhar de qualquer lugar, aquele freio que você gosta, mas talvez você nem more mais em Olímpia, então você pode ver... Dá para seguir, continuar acompanhando, exatamente. Então exatamente. Acaba abrangendo mais pessoas, mais regiões, né? E sabe me corrija, né? Se eu tiver, eu acho que deu um sentimento também de as pessoas falassem, pô, eu tô em casa, mas eu tô conectado com Deus. Então, que tinha muito o jovem de eu só me conecto com Deus quando eu vou à igreja. E não, agora eu acho que existe essa ligação maior muito com Deus mais universal, o tempo inteiro. Exatamente. Né? Não só a hora que eu vou na igreja. E é interessante porque, além desta visão, que ela se tornou muito, muito forte, a outra visão no sentido de que, meu Deus, em uma época de caos, onde tudo está se fechando, Deus, através da rede social, não se esqueceu de mim. Então, era uma oportunidade que a gente tinha de olhar para os fiéis e dizer assim, calma, tudo vai ficar bem, tudo vai passar. Então, assim, Deus está no controle de tudo. E passou, graças a Deus, né? Hoje estamos aqui conversando sem máscaras, batendo um papo gostoso. Então, tudo aquilo passou. Então, a pessoa sentiu Deus naquele momento, percebeu que não precisava naquele momento ir na igreja. Agora, sim, eu já dou um aviso aí para quem está nos acompanhando. A pandemia acabou, pode voltar para a missa, você continua. Mas é mais uma forma, né? Além do presencial, você também exercitar essa amizade com Deus de forma online, né? Você saber que você pode ouvir coisas boas, ter bons papos, como que a gente está tendo agora, de forma saudável, sem às vezes a gente precisar sair de casa. Um dos desafios, né, porque foram muitos, inclusive acredito para o Frei falar de coisa que até não dominava, não sabia o que ia acontecer, como aconselhar as pessoas, é lógico, sempre com aquela essência de fé em Deus, vai mudar, vai passar, e vamos ter paciência e vamos ter fé. Mas falar de coisas desconhecidas, porque era desconhecido para todos, né? O mais experiente médico não tinha domínio de nada que vinha pela frente. Surgiu algumas ideias que acabaram envolvendo quem tinha uma mente mais para aquele momento de ajudar as pessoas, porque tem pessoas que precisam mais ser ajudadas, né? Vocês transformaram, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A maneira também de ajudar as pessoas. Surgiu a campanha da sopa, da Marmitex, se eu não estiver enganado. Exato. Arrecadação de alimentos. Tudo pensando nas pessoas que estavam desempregadas, enfrentando dificuldade. Como é que surgiu essas ideias e essa iniciativa? E como que isso mudou um pouco a maneira de gerir lá a paróquia, hoje Santuário? A pandemia para nós começou em março. Em abril era Páscoa. Na Páscoa eu disse assim para o pessoal, gente, muita gente já estava aí uns 25 dias da pandemia. Eu falei assim, vamos oferecer para as famílias mais carentes um almoço de Páscoa, para levar um pouco de esperança, ao menos às crianças. Isso era para acontecer apenas um domingo. E como fazer isso quando estava tudo proibido? Daí
Entramos em contato com os órgãos competentes, eles disseram, olha, isso é um serviço essencial. Então, nós estamos dando liberação para a igreja, para a paróquia, realizar esse tipo de trabalho. E daí, eu não tinha missa no domingo. Eu tinha 2 missas online, 7 da manhã e 7 da noite. Uma um frei celebrava, outra eu celebrava à noite. E daí, o meu domingo, o que eu fazia? Claro, tinha meus estudos, meus afazeres, mas imagina eu ficar em casa com instinto de pastor e falar assim, meu Deus, meu povo, o que eles estão fazendo? Então, a gente criou esse projeto no domingo de Páscoa, da Marmitex, que você citou, que era para oferecer um almoço caprichado. E tivemos muita ajuda, o pessoal aderiu, e daí fomos entregar a Marmitex. Com máscara, com todos os protocolos necessários sanitários, fomos entregar a Marmitex. Quando uma criança recebeu a Marmitex das minhas mãos, eu me lembro até hoje, essa criança abriu a Marmitex na minha frente. Ela deu um grito e começou a chorar. E daí eu perguntei para ela, por que você está chorando? Porque hoje eu vou comer carne. Nossa. Aquilo matou. Aquilo mexeu muito comigo. Combustível para continuar. Meu Deus, combustível para continuar, exatamente. Diante do caos e da alegria daquela criança, por algo que para mim não é alegria, porque eu como carne todo dia, né? Não é? E daí eu olhei para aquela criança, a gente não pode parar esse projeto. Esse projeto continua até hoje. Eu poderia ter trazido para vocês os dados de quantas Marmitex foram distribuídas, mas esse projeto nasceu na pandemia e pós-pandemia ele se perdura e eu rezo a Deus que ele nos ajude a continuar esse projeto para sempre. E a mesma coisa da sopa franciscana. A sopa a gente primeiro levou um caldeirão de sopa, a gente viu que não era suficiente. Levamos 2 caldeirões. E daí, então, toda quinta-feira, hoje foi um dia, inclusive, a gente distribui 2 caldeirões de sopa. O que mais me deixou intrigado? Porque, às vezes, a gente corre risco, é claro que a gente tem muitas críticas, inclusive ao assistencialismo, que é muito perigoso, né? Muito perigoso, concordo. E uma oportunidade a gente pode... Onde tem gente oportunista, exatamente, né? Que se aproveita daquilo, É. né? Dos benefícios. Mas o que me chamou a atenção, Rodrigo, foi que uma família, logo no início da pandemia, ela bateu na minha porta e disse assim, Frei, o senhor me arruma uma cesta básica? E os dois estavam com a carteira de trabalho. Nós 2 trabalhamos na rede hoteleira na cidade, mas por medo de precaução nós fomos dispensados. Então a gente hoje tem um benefício, mas a gente precisa escolher o que a gente vai pagar, porque o benefício não é o mesmo não valor. Vem integral não o vem salário, integral, né? daquilo que a gente ganhava. Isso. Então ali eu comecei a falar assim, não é mais só um assistencialismo. São pessoas necessitadas, pessoas trabalhadoras na época da pandemia do caos, que precisavam de ajuda e estavam batendo na porta da igreja. O que eu vou fazer? E daí a gente teve que ajudar as pessoas a entender que ser igreja é muito além do que estar dentro da missa participando de um ritual. É. Então eu acho que a grande sacada dessa pandemia para nós católicos, acho que todas as denominações religiosas, foi ajudar o povo a entender que a missa podia acontecer em qualquer lugar. Óbvio que nada substitui, podendo, a celebração da missa, no domingo você parar por 1 hora e ir lá participar da missa, é importantíssimo isso. Mas as pessoas não podendo fazer isso, entenderam que oferecer um prato de comida a quem de fato estava precisando, ali ela estava fazendo a missa acontecer. Então, isso foi muito interessante. A sociedade de Olímpia foi abraçando a ideia. O pôr em prática, né? Pôr em prática aquilo que Jesus ensinou, né? Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Estou com fome, me dá de comer. Estou com sede, me dá de beber. Estou com frio, me veste. Então, é muito próprio do Evangelho. E ali as pessoas começaram a entender. Poxa, esse é o jeito de ser cristão. E o povo abraçou, né? Todo mundo aí abraçou. Muitas coisas foram acontecendo de lá para cá. E até hoje estão acontecendo. E isso fez com que a gente, assim, crescesse muito. A credibilidade da então paróquia, que ainda não era santuário, estava em processo, mas também parou o processo por causa da pandemia, cresceu muito. E a gente ganhou muita visibilidade com o povo. Parabéns, parabéns mesmo. A gente sabia pelos meios de comunicação, mas não tinha conhecimento dessa intensidade e da origem, né? De onde surgiu toda essa iniciativa. Contar com muitos braços, né? Imagina. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Iniciativa é muito bom, né? Mas a gente precisa de você gente. tem o start, tem a ideia, mas você precisa
contar com pessoas mais doidas que você, né? A gente costuma brincar. E não faltou, Rodrigo. Não faltaram empresas, empresários, amigos. Não faltou paroquianos que abraçaram, que acreditaram. Pessoas de outras denominações religiosas que começaram a perceber o trabalho que o santuário estava fazendo e começaram a ligar, olha, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu não vou em igreja nenhuma, mas o trabalho de vocês é muito bonito. Psicólogos, nós fizemos um trabalho de escuta. Então a gente criou uma rede de psicólogos que estavam atendendo as pessoas que estavam ficando mentalmente adoecidas. Voluntários. Então, voluntários, psicólogos que doaram da sua terapia para fazer terapia online. Então, uma rede. Nós tínhamos ali 15, 16 psicólogos atendendo gratuitamente. Você pega a doença do século, né? A depressão. A depressão, a ansiedade, ela recebeu um potencial muito ali, né? grande. E nós estamos agora, pós-pandemia, enfrentando uma grande consequência de uma depressão em ascensão, de uma perda do sentido da vida muito grande das pessoas, porque muita gente foi muito forte no momento que tinha que ser forte, porque senão ia deixar a peteca cair, e agora essas pessoas mentalmente estão enfraquecidas, porque foram usando muito da mente, foram usando muito da alma, do espírito, e agora precisam se refazer. Então a doença que já era do século, ela se tornou muito mais em ascensão. O excesso do que eu não sei o que vai acontecer, né? Nem de futuro, né? Do que eu não sei do que vai vir. Né? Exato, tem que ter muito equilíbrio emocional e tranquilidade para, né, manter. Imagina aquele pai de família que tem um monte de compromisso, tem um emprego e de repente não sabe E nessas horas não tem. Eu já gravava vídeo na internet na época. Aquela alegria doida. E eu sempre anotava ideia. Sempre tive um rascunho com possíveis ideias de vídeo, né? Eu anotava. Eu lembro que o dia que anunciou a pandemia, que o prefeito falou, o doutor Fábio, aí, pós aquilo ali, eu paralisei na mesa, estava sozinho em casa. Eu tive uma crise gigante de choro, de medo do que poderia vir, né? É muito desconhecido para todo mundo. Desconhecido. É medo daquilo que a gente não conhece, né? Falar em desconhecido, tem muita gente que não conhece o canal Além das Águas. Exatamente. E o que a gente vai aconselhar para esse pessoal? Aconselhar você que está assistindo o programa, né? Compartilhe, se inscreva para chegar a notificação para você, né? Inclusive, o Frei Lucas tem a habilidade em convidar o povo para se inscrever, ele né? que é comunicador e atrai muita gente, ele pode atrair. Gente, é só ativar o sininho, né? Então é muito fácil isso. Falar de YouTube, ativa o sininho, segue, porque você vai saber todas as novidades e também todas as pessoas que vão passando nessa mesa, que eu já posso garantir para vocês que estão aí do outro lado. Uma mesa muito simpática, a gente se sente muito em casa, um papo muito descontraído. Eu, particularmente, assisti uns 3 programas antes de vir para esse, para ver mesmo se eles não iam colocar a gente uma saia justa. E o papo tá muito gostoso, com certeza muitos outros papos legais vão vir por aí. Ativa o sininho e segue a página Além das Águas, viu? Ó, legal, tá abençoado Além das Águas. Tá abençoado, Like abençoado. Olha lá, os fiéis que seguem a página da paróquia, do santuário, não deixe de também seguir a página. Depois dessa entrevista a gente vai compartilhar também na nossa página do YouTube e também na página do nosso santuário. Obrigado, Frei, por esse parecer, né? Não poderia perder essa oportunidade, né? Você foi rápido. Foi uma formação que ele ganhou na pandemia. Exato. Formado. Mas é isso aí, pessoal. Mestre em redes sociais. Fala aí, depois eu faço o estágio. Fala, não, já é durante o estágio, já é. Confiram lá. Então, inscreva-se. A gente precisa continuar crescendo. Está indo muito bem, graças a Deus, que está cada vez mais inscritos, e pessoal que está curtindo, manda sugestão, quem você quer ver aqui nos próximos episódios. Isso é importante para a gente continuar motivado a fazer esse programa que dá tanto prazer para a gente e para quem acompanha, né? Exatamente, conhecer histórias como a do Frei Lucas, né? Tudo faz sentido. Falar em sentido, eu queria fazer agora uma pergunta mais filosófica, assim, saber a tua opinião, né? Fala tanto se perdeu o sentido da vida, né? O pessoal ficou desesperado. O que realmente motiva as pessoas, ou até o próprio Frei, né? Qual que é o sentido da vida? O que o Frei enxerga como realmente o que motiva a gente estar caminhando sempre olhando para frente e não cair no desespero igual muita gente caiu na pandemia e acabou entrando em desespero? O que é a sua opinião particular? É uma pergunta muito filosófica. E a gente poderia ficar horas falando aqui sobre isso. Sobre o sentido da vida,
sobre Deus, sobre as relações, sobre as escolhas. Eu sempre costumo dizer assim: tudo que é ruim na vida passa. Então, para mim, o sentido está em saber que tudo aquilo que é ruim uma hora vai embora, não é? Isso já dá um sentido para nós. Opa, o que eu estou vivendo agora que não está tão bom é uma fase. Não vai ficar para sempre na minha vida. Se não é bom, não é de Deus. Se não é de Deus, não vai permanecer comigo. Então, o grande sentido e sacada que eu, inclusive, vou tentando abastecer na minha própria vida é saber assim, opa, hoje eu estou vivendo um momento difícil, uma provação. Olha, meu Deus, olha essa decisão que eu tenho que tomar. Amanhã eu vou ter que fazer uma escolha. Amanhã eu tenho uma conta para pagar, estou desesperado. Hoje surgiu esse problema. Nossa, briguei com quem eu gosto muito. Calma. A melhor coisa é ter calma. Momento de crise não é momento de tomar decisão. Eu acho que aí muitas vezes que é o nosso erro. A gente perde o sentido da vida quando no meio do caos da vida, que faz parte da vida. Gente, tem vida sem caos? É muito interessante a gente avaliar a vida. E daí a gente pega, né? Deus. Deus, ele veio ao mundo através de Jesus. O que sobrou para ele? Cruz. Ele também foi rejeitado, ele também teve problema, ele foi crucificado, ele apanhou. Ele viveu situações que são situações muito parecidas com as que a gente vive. Então, se o grande homem, que é Deus, Jesus, passou por tudo isso, e ele superou tudo isso, superou a sua cruz, eu acho que o grande sentido está em saber que, inclusive eu falo direto com você que está na sua casa aí, participando conosco do podcast, se você está passando por algum problema, se você está vivendo um tempo difícil, se você está enfrentando alguma provação, calma, respira, vai passar, né? Tudo aquilo que é ruim, ele sai da jogada e aquilo que é bom perdura. Se é de Deus, fica. Então, o sentido da vida está nisso. Momentos difíceis não são momentos para a gente poder tomar decisão, para a gente fazer escolha. Eu já tive muitas crises na minha vida. E falar de sentido da vida é interessante para mim, porque às vezes a gente olha para o padre, para o frei, e fala, nossa, aquele é um super-herói, ele não tem problema, ele não chora. E ao contrário, eu acho que eu consegui entender o meu sacerdócio quando eu comecei a entender a minha humanidade. Eu cresci como padre na medida que eu consegui conhecer o meu humano e entender que eu não conseguia dar conta de todas as coisas. E daí vem junto com a pergunta que você fez antes, que eu achei muito inteligente, que a gente vai aprendendo a entender que a vida sacerdotal, diante de um mundo com tantos problemas, com tantas dificuldades, olham para nós e falam para a gente assim, opa, mas você vai ser um sinal de esperança. E eu percebia que eu era um sinal de esperança, não porque eu era um super-herói, mas porque eu consegui entrar no coração da pessoa. Às vezes a gente está aqui rindo, conversando, né? Estamos bem, mas quanta gente aí fora está rindo, conversando, externamente parece que não tem problema nenhum. A gente olha e fala assim, meu Deus, tem aquela história antiga que a gente fala, o bife da vizinha parece que cheira mais gostoso que o bife que eu como na minha casa. Verdade. Então a gente olha para o outro dando risada, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa que está rindo, ela não tem problema nenhum, só rir. A grama do vizinho é mais verde que a minha. É mais verde. E daí, o sentido da vida está em quê? Em você entender que nem sempre um sorriso consegue dizer de fato que a pessoa está sentindo no coração. O Pequeno Príncipe vai falar, né? O essencial está invisível aos olhos. Então, o sentido da vida é isso. É você conseguir olhar a pessoa além daquilo que a pessoa está demonstrando externamente estar sentindo, né? Quanta sabedoria, hein? Que honra estar ouvindo. Muito, muito legal, muito bom ouvir isso, né, com tanta sabedoria. Uma pessoa tão jovem. Eu estava até aqui escutando tudo isso e refletindo. Quando eu tinha tua idade, estava casando, começando uma vida em família, né? Uma vida a dois. Ou seja, abrindo mão de muitas coisas. Uma grande escolha também, né? Uma grande escolha. Não, tem que ter sabedoria para estar casado e para estar tendo essa vida. Hoje vai fazer 15 anos, né? Esse ano. Eita, manda um abraço para mim. Mandar um beijo lá para Geisa que acompanha, pro meu filho Lucas também. Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria estar aqui. Então, eu estava pensando que quanta sabedoria, eu acho que eu, com essa idade, não tinha nem um décimo aí, né, disso aí, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo e ouvir uma visão dessa, né, do Frei Lucas, uma visão de vida, de sentido da vida, é muito gostoso, assim, e a gente sempre aprende. Aqui, né, Juan, quantas pessoas a gente já recebeu e cada um traz um aprendizado, cada um traz uma visão diferente. Por isso que é tão gratificante fazer.
e hoje especial, né? Porque é uma visão religiosa, uma visão mais pura, né? Uma mensagem de Deus. Então, acho que para nós é um privilégio muito grande. O privilégio é todo meu de estar aqui com vocês. Quantos programas eu já vim... Não, eu já nem me preparo mais. Já teve uns que eu me preparei e falei, não, hoje... Ele falou que o jeito é emotivo. Hoje eu vou vir daquele jeito, né? Aí eu chegava aqui e a história não era nada daquilo que eu tava... né? Às vezes tinha alguma profissão, né? Igual me fugiu o nome agora. Da veterinária, esqueci o nome. A Mayra. Da Mayra. Eu vim preparado numa coisa, falei, não, veterinária, História né? Vou linda tirar de dela. letra. Aí cheguei aqui, fiquei... História linda. Ela foi uma que citou e falou muito dessa parte de fé, né? Ela foi essencial para ela, fé, não desistir, persistência. Então, faz toda a diferença. A cabeça da gente, estando sã, né? A gente supera e passa, Sem dúvida. como o senhor disse. Inclusive, a criança da Mayra, na época da pandemia, né, nós todos acompanhando, né, a história de vida. Hoje, quando ele me vê na igreja, ele já Frei, já começa a pular na mesa das crianças 9 horas da manhã. E quando teve a coroação de Nossa Senhora na pandemia, ele que coroou a imagem de Nossa Senhora, exatamente como gratidão, demonstrando a devoção, né? E um milagre, né? É um grande milagre. Inclusive, mandar um abraço pra Mayra, pro Rodrigo. Pro Rodrigão, lá nosso xará. Rodriguinho ou Rodrigão? Rodrigão. Pô, o cara é um gigante. Passar o que ele passou. Glorioso Rodrigo! Rodrigo, Grande Mayra, abraço. Miguel. É verdade. Um grande abraço aí pra vocês que estão sempre ligados aí. Eu já não era muito de reclamar, né? Mas com essas histórias aí já inibe quase zero a vontade. Você pensa em reclamar, eu lembro da história. É legal demais isso, porque eu brinco com as pessoas assim, gente, aquele dia que tá feia a coisa pra você, que você não tá com vontade de ver nada, você acha que tá dando tudo errado, sai um pouco lá fora, começa a olhar pro lado. A gente vai ver que tem situações tão piores que as nossas, que a gente fala assim, meu Deus, eu tô reclamando, às vezes de barriga cheia, né? Como diz o ditado. Eu sou bom de imaginação, né, pra criar. Então eu já imagino uma situação muito ruim, que não é difícil, e eu falo, putz, chega. Muito bom. Ô Frei, voltando ao assunto que a gente estava começando lá atrás, mudança, paróquia para santuário. Isso é uma coisa que já existia esse projeto, era uma coisa de alguém do passado, Frei Mauro, não sei, ou isso surgiu nesses 5 anos com a tua presença aqui em Olímpia? Eu acho que eu fui o responsável de concretizar isso, de tirar o sonho que era verbal, né, mas não tinha sido oficializado. Tudo começou no ano de 1947. 47? Quando 10 freis italianos vieram de navio de Nápoles, da Itália, para cá, para o Brasil, com a missão de iniciar... Estava se precisando muito de padres nessa região de Barretos. Sim. Na época era a diocese de Jaboticabal. Então, o bispo de Jaboticabal fez um pedido para a Itália de que mandassem freis missionários para cá da nossa ordem franciscana, da Ordem de São Francisco. E daí vieram 10 freis para cá, para a região. Eles vieram para a região com a promessa de que eles assumiriam uma igreja que seria elevada a santuário. Então, eles já vieram da Itália imaginando, bom, em algum lugar ali, não se sabia onde, eles iriam construir um santuário. Quando chegaram aqui, vieram em 10. A necessidade era muito grande. E daí, como a necessidade era muito grande, muitas paróquias não tinham padres. Então, esse grupo de 10, eles tiveram que se dividir. Sim. Então, foi 2 para um lado, foi 1 para outro, e daí por diante. E daí foi tardando um pouco mais esse processo de elevação ao santuário. Daí, nós, quando chegamos... Não tinha um local definido. Não tinha um local. Então, não sabíamos se seria em Olímpia, se seria numa cidade vizinha. Desculpa a minha ignorância, mas a Aparecida, ela estava em que momento? A Aparecida surgiu porque os freis chegaram e foram assumir a paróquia São João Batista. Então, os nossos freis assumiram a paróquia São João Batista. Como faz parte do nosso carisma estar, sobretudo, com os mais necessitados, o lado de lá do rio era um lado mais esquecido, que não tinha tanta assistência na época. Então, os freis, eles saíram do centro e foram começar o trabalho ali na Capela Nossa Senhora Aparecida, que era uma capela da São João Batista, entregaram a São João Batista para os padres diocesanos, e ali, então, era conhecido como Igrejinha, que permanece até hoje esse título carinhoso, né? Carinhoso. A Igrejinha. E ali, então,
eles já foram para lá com a promessa de que ali seria santuário. Tanto é que tem dados, né, em jornais, aonde Jornal do Santuário se chamava de santuário, mas não era concretizado. Foi se passando o tempo, vem frei, vai frei, chega a fraternidade, sai fraternidade, um grupo de freis vem, porque nós frades não administramos um lugar sozinho. Existe, claro, o responsável, mas existe uma equipe de frades que vem trabalhar em conjunto. Esse é o diferencial do carisma franciscano. E daí, no ano de com o Frei Mauro aqui, tivemos uma celebração, onde nós estávamos celebrando acho que 60 anos da paróquia, Nossa Senhora Aparecida, e o bispo veio. E daí o bispo, acompanhando todo o histórico da paróquia, ele disse oficialmente para o povo: eu tenho a grande intenção de, nos próximos anos, se tudo correr bem, se o povo der a resposta significativa, de elevar a paróquia a santuário. Daí o povo levantou e começou a bater palma. Isso então, foi de surpresa, isso? Foi de surpresa. O povo já sabia que tinha essa possibilidade, certo. Mas o bispo pegou todo mundo de surpresa ali. Mas ali foi o quê? Já foi a nomeação? Ali era uma celebração. Ou já foi uma abertura para isso acontecer? Ali foi apenas... o bispo, ele verbalizou o desejo que ele tinha. Tá. Mas ele não disse nem quando, nem que hora, se ia ser depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Opa, eu tenho a intenção. Pode ser que isso se concretize, pode ser que não. Aí o Frei Lucas, muito dinâmico, muito visionário, acendeu uma luz e ele falou, opa... Quando eu cheguei aqui, Rodrigo, eu já tinha assistido esse vídeo, que eu acho que inclusive o Magali que filmou também. Certo. E assistindo esse vídeo, eu falei assim, opa, eu tenho a faca e o queijo. Porque aquilo ali era a prova que eu precisava. Eu tinha 2 provas. A prova do bispo que falou, então o bispo nunca ia poder dizer que não falou. E óbvio, né, a gente agradece, manda um abraço. Ele já não pode mentir, né? Manda um abraço para ele, o Dom Milton, que tem um carinho muito grande pelos franciscanos, ele já não pode mentir. Ele ia ter que se confessar com você depois. Né? Exatamente, né? O duro daí eu ia conversar com ele também, olha, eu aproveitei, Dom, né, dessa oportunidade. Mas ali ele, de certa maneira, demonstrou o desejo dele. Ele percebe como bispo que ali tinha tudo para ser um santuário. E eu acho que o fato mais importante, além da fala do bispo, foi a salva de palmas do povo. Eu acho que ali estava a resposta. A palma, né, ela vai dizer assim, opa, eu tô junto. Você, Dom, se o senhor der essa oportunidade para nós, fique tranquilo que nós vamos fazer de tudo para fazer jus a essa elevação. É um like na vida real. É o like da vida real, mais ou menos isso. E daí, quando eu cheguei em Olímpia, foi bem época de transferência. Eu cheguei com o vídeo, com a fala do bispo, com as palmas do povo, e daí eu falei assim, vamos trabalhar. Primeira reunião que eu tive com o povo, eu disse assim, gente, eu tenho uma intenção. Nesse tempo que eu estiver aqui, nós vamos fazer de tudo para, de fato, concretizar esse sonho que começou lá em 1947. E graças a Deus, a gente trabalhou muito. Veio a pandemia, nos colocou muito medo, e foi exatamente a pandemia que eu acho que coroou isso. Coroou com chave de ouro, porque na pandemia a gente demonstrou que nós não éramos apenas um santuário físico. Era um santuário além do físico. Além das águas, além do físico. Tem que ser além. Era um sempre além. Além do santuário, meu. Além do santuário, né? Além da pedra. Era um santuário que chegava e, de fato, já estava enraizado no coração do povo. E foi muito legal trabalhar isso. É claro que o trabalho é árduo, muita coisa mudou de lá para cá. É legal que deu o ar de... Foi merecimento. Né? Foi, exatamente. A hora certa, no local certo, né? Então, acho claro que a gente não constrói nada sozinho. Então, assim, desde os freis que chegaram em 1947 até os outros freis que foram passando, cada um foi alimentando no povo essa chama. Óbvio que depois eu tive a graça, a honra de chegar aqui, um privilégio, e concretizar isso. Mas foi um trabalho que foi se dando por muitos freis que passaram aqui, do qual a gente também viu o abraço, o carinho e a gratidão, né? Porque fazem parte dessa história. Reconhecimento de uma construção ao longo do tempo, né? Sem dúvida, coletiva, né? Uma construção coletiva. Parabéns, porque quem tomou frente foi lá e fez acontecer. E uma honra para nós também, né? Ter esse título. A senhorinha lá falando... Novinho, mas, né? Arrojado. Arrojado, meu. Hoje, graças a Deus, acho que o povo já conhecendo a gente, né, e vendo o trabalho, já não se tem mais isso. Nossa, mas o senhor é o pároco daqui, né? Não, então, olha, estamos felizes com o senhor como pároco aqui, então a gente fica bem feliz também. Ô Frei, e junto com isso, tem alguma coisa projetada para acontecer? Desde estrutura física, talvez a ampliação ali de uma estrutura física para receber o peregrino, o turista... Agora teve a imagem, né, de Nossa Senhora ali
na praça, junto à igreja. Pode contar, não sei também, tem alguma coisa por vir nos próximos anos? Claro, sim, né? A gente não pode dar spoiler, mas não tem jeito, porque... Olha, spoiler. Não, fala tem que ele é pop. Tá pop. Tem que usar esses termos aí, né? Ele é moderno. Então, o Frei não pode antecipar tanto, mas assim, graças a Deus, sempre tem novidades. E isso é o que faz a gente ter força para seguir em frente. Para vocês terem noção, nos últimos 2 anos, depois da elevação, esse ano a gente completa o 2º ano dia santuário. Dia 12 de outubro, aquilo é uma loucura. Né? A primeira missa, meia-noite. Missa, 3 horas da manhã. Eu fui colocando. Gente, vamos rezar meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, até 7 horas da noite. O povo olhou. Falei, tá doido. Será que alguém vem? Todas as missas, desde a meia-noite até a última 7h30 da noite, a igreja abarrotada. O povo recebendo bênção, amarrando fitinha. Então, o que vai ter de novo? Primeiro, que já não é tanta novidade assim, as pessoas podem passar ali na frente e já conseguem visualizar o projeto da nova praça. Né? Graças a Deus, a Prefeitura Municipal, uma parceria da Prefeitura, ela vai fazer a nova praça da Igreja Matriz, o Santuário Nossa Senhora Aparecida. E ali está previsto uma via sacra, então as pessoas vão conseguir caminhar de forma meditativa, contemplando os mistérios da Via Dolorosa de Jesus. Vai ter uma fonte ali, onde as pessoas poderão, junto da fonte, das águas, né, que é um símbolo muito bonito aqui da nossa cidade, vão poder fazer uma experiência com Deus. A própria imagem que o Rodrigo já mencionou, gigante, né, de Nossa Senhora Aparecida, o fitário. É muito comum hoje no santuário, as pessoas vão lá, os visitantes, recebem uma fitinha, amarram no fitário, fazem um pedido para Nossa Senhora Aparecida, e que interessante, como é a fé, né? A fé move, né? A fé move muitas coisas na vida. A fé move montanhas, como vai dizer a Sagrada Escritura. Muitas pessoas vão, amarram sua fitinha, fazem um pedido com tanta fé que voltam para dizer, eu alcancei aqui uma graça. Então, assim, eu poderia ficar muito tempo aqui contando para vocês graças que foram alcançadas já ali no santuário, na Casa da Mãe Aparecida, aqui na cidade de Olímpia. As pessoas dizem assim, Frei, então o santuário a gente não precisa mais agora ir para Aparecida, no interior de São Paulo. É claro que existe a devoção, foi lá onde essa devoção surgiu. Um simbolismo muito grande. Um simbolismo muito grande para o nosso Brasil, né? Lá é a casa oficial da Mãe. Mas um santuário é como um santuário em Aparecida. Então, aquele que não tem possibilidade de ir além, né, não pode viajar, aqui também você pode pagar sua promessa, dar seu testemunho, receber sua bênção. Tanto quanto, né? Claro que lá é a origem de tudo, mas aqui em Olímpia nós recebemos o título de santuário exatamente porque é reconhecido como a casa oficial da Mãe Aparecida na cidade de Olímpia. Isso é muito bom, porque ela é a mãe da igreja, a mãe de todos nós, e a gente recebeu essa elevação. Então tem o fitário, tem o velário, tem a sala das promessas que vai surgir, do lado de trás da igreja, o centro de Romeiro. Então muita coisa vai vir aí, muita novidade, a gente vai partilhando com vocês. Não perca nos próximos capítulos de O Santuário. Eita, olha. É isso mesmo. Mas isso é muito bom. Não sei se eu posso falar profissionalmente, mas na tua função de levar a palavra, ter esses desafios, é igual o empresário. O empresário ele quer ter sempre uma coisa ali na frente para alcançar. A gente fala a cenoura, né? Para a gente continuar e caminhando em busca daquele desafio. E isso motiva, né? Porque ter essa expectativa de construir alguma coisa, deixar um legado, uma história enquanto estiver em Olímpia, porque pode ser transferido também, né? Exatamente. Então agora é correr contra o tempo, fazer acontecer. Essas coisas todas têm um cronograma, já tem uma data, assim, quanto tempo? A previsão, por exemplo, da praça é que ela fique pronta até a festa de Nossa Senhora Aparecida deste ano de 2023. Então. Então, assim, para esse ano, com a graça de Deus, se não tiver nenhuma interferência, uma intercorrência, se Deus quiser, na festa do dia 12, Nossa Senhora Aparecida vai ganhar uma praça bonita ali para ela, na nossa cidade. Então tá bem próximo, tá bem. Sem dúvida. Tem muita coisa para acontecer. E é interessante quando você fala, né? Porque, de fato, a gente vai correndo com o tempo. Quando a gente é meio visionário, a gente não para. O pessoal brinca. Frei, mas você não para? É porque a gente está sempre pensando em melhorias, né? Em estrutura. Eu sou muito grato a Deus, inclusive mando um abraço para os freis que hoje estão me ajudando, o Frei Everton, o Frei José Ricardo, porque eles são grandes parceiros. Porque para que eu possa fazer tudo isso, que faz parte da minha missão hoje de administrador, de pároco, de reitor, eu preciso contar com a ajuda desses freis que conseguem fazer outras coisas que eu não daria conta de fazer. Então, por isso, a necessidade de uma formação franciscana. Porque eu vou para um lado, eles vão para outro, e daí
juntando tudo, o povo que sai ganhando, né? Então, enquanto eu estou correndo com algumas coisas, eles estão na igreja atendendo o povo, estão abençoando as casas, abençoando os comércios, e isso também faz a gente poder pensar cada vez mais em melhorias. E aí, intencionalmente, ó, tá vendo? Por isso que mandaram um Frei novinho, pra ele ter esse pique. Ah, o cara é cheio de energia. Cheio de Senão energia, não é pra né? qualquer um, não. Exatamente. Tem que ser ativo e empreendedor E tem coisa pra fazer, hein? Muita coisa para fazer. E além disso, a gente é humano. Então você precisa. Tava até brincando, hoje eu voltei para academia. E daí o professor olhou e falou assim: nossa, graças a Deus, vai chover, né? Depois de 4 meses. Porque de vez em quando a gente se lembra que a gente é humano. E daí a gente fala assim: opa, um humano precisa fazer um exercício. E eu gosto muito de jogar bola também, né? E daí a gente vai tentando, nas horas vagas, quando tem, a gente vai tentando buscar meios para a gente poder cuidar de nós, né? Da nossa saúde mental, para a gente poder tocar em frente. Bom aí. que no teu é ao contrário, né? Geralmente a galera arruma o físico e bagunça o espiritual, né? Exatamente. Pelo menos... Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio Tem é que ter tudo. equilíbrio. É, agora ele vai dedicar bastante, ele me falou nos bastidores, pro Palmeiras. Ele tá Tô rezando, Tá tô rezando rezando. bastante, que você O falou duro que nisso eu não posso nem dar spoiler, viu, Rodrigo? Porque, olha, tá sem previsão, mas vai acontecer. Tudo que é ruim passa. Então, gente, palmeirenses, sofredores como eu, nós vamos ter um Mundial um dia. Não sei se eu vou estar vivo para poder contar a história, mas se eu estiver no céu, eu vou olhar e falar assim, olha, um dia eu acreditei nisso. ele falou em Palmeiras, eu lembrei também de outra coisa. Ele Palmeiras, continua sofrendo ainda, Palestra né? Itália. Exato. Continua sofrendo. Sofreu 10 anos, agora de novo. Você vê. Faz parte, faz parte. Lembrei de Palmeiras, lembrei de Palestra Itália e soube que o Frei também fala muito bem italiano. É verdade isso? Vai para a Itália com frequência? Como é que é isso? Na verdade, assim, todas as pessoas começam o estudo de língua, de repente, pelo inglês, né? E pela própria vida religiosa, né? A nossa ordem nasceu em Assis, na Itália, com São Francisco de Assis. Então, o italiano é uma língua que me chama muita atenção. Não sei se eu falo bem, né? Não sei como que chegou isso pro Rodrigo, mas assim, a gente consegue se virar. Desidero imparare a parlare italiano, però parlo troppo male. Ou seja, né? Desejo aprender a falar italiano, mas eu não falo muito bem, não. E tem viagens, né? Eu acompanho, vi que vocês foram há pouco tempo com uma turma aqui de Olímpia, né? De Olímpia. Aí lá você é o guia. Com essa turma, sim, porque é muito interessante. Uma coisa é você fazer uma visita para a Itália, por exemplo, guiada. Nós vamos agora, Frei Mauro e eu, para a Terra Santa. Agora bacana. em abril, depois da Páscoa. Vamos juntos, um grupo de 32 peregrinos. Então vamos com uma agência habilitada, credenciada para turismo religioso. Agora, a viagem que eu fiz ano passado para a Itália, por ser só para a Itália, então para mim é muito mais fácil, daí fui com grupos, alguns casais do próprio santuário. E foi uma experiência muito legal, porque ali é a oportunidade que a gente tem também como frade, de exercitar a nossa familiaridade, porque a gente abre mão da nossa família. Por exemplo, eu sou ribeirão pretano, embora hoje eu esteja bem pertinho da minha casa, mas perdi meu pai ano passado, né? Estava bem enfermo. Hoje tenho próximos a mim, além de toda a minha família, minha mãe e meu irmão. Então, sempre que posso, eu vou para Ribeirão Preto. Mas a missão não permite que eu consiga fazer isso com frequência. Então, a nossa família se torna o povo. Então, fazer uma viagem como essa na Itália com o povo, a gente se faz se sentir família, né? Eles nos abraçam como família, a gente abraça eles como nossa família e a viagem se torna muito mais prazerosa. E também aquele lado que você acabou de falar, do humano, né? De também curtir, de também estar ser ali, gente, né? Viver o dia a dia das pessoas, né? Com todo respeito. E com todo equilíbrio, né? E todo mundo que foi e voltou falou, que viagem abençoada, né? Foi abençoado. Claro, eu tava com o Frei Lucas, mano. Privilégio. Nem turbulência teve no avião. Tá vendo? Vai e volta tranquilo. Por enquanto, o único milagre que a gente tava fazendo é o Palmeiras ganhar o Mundial. Agora o restante tá tudo tranquilo, sob controle. A turbulência ele tá evitando. O comandante nem precisou chamar. Eu ia puxar o Pai Nosso aqui, mas o Frei tá aqui no avião. Já abençoou, jogou água benta. Eu já entro jogando água benta no avião. Legal. Mas é isso aí. Ô Frei, nosso tempo está terminando, né? Dá pra gente ficar falando aqui por muitas horas, né? Porque tem muita história, muita coisa pra... Não, vai ter a parte 2 depois. Ah, com certeza. Eu quero chamar mais vezes, porque sempre agrega, sempre traz conhecimento. Uma mensagem de paz aí é muito gratificante.
Então, eu deixo esse momento agora e até queria ouvir, né, um conselho. Eu sei que você já falou, né, sobre a possibilidade das coisas estarem ruins, depois vem sempre o momento bom e a gente tem que acostumar com essas ondas da vida. Mas sempre tem aquela pessoa que está, né, no momento de baixa, momento ruim, ainda mais num mundo desafiador igual a gente vive. Cada dia mais, né, rápido, intenso, e ainda você falou sobre parecer feliz, parecer alegre. As redes sociais hoje têm esse papel, não sei se positivo ou não, mas engana na maioria das vezes. Exato. Então, como você tem essa visão moderna e abrangente, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, como driblar essas armadilhas que o mundo de hoje, mundo moderno, oferece. Você falou de rede social, podia chamar agora com vocês, Frei Lucas Sem Filtro. Antes dele responder, o Magali vai pôr aí também, para quem quiser seguir o Frei Lucas, né, Magali? Coloca lá o Instagram, tem Instagram? Tenho, @Frei Lucas, é fácil, ó, @Frei Lucas. Então pode seguir o Frei lá, sempre com algumas reflexões. Eu lembro conversando com o Rodrigo antes de vir aqui para o programa, ele dizia, né? Então, Frei, as suas colocações, suas reflexões no próprio Instagram. Então, às vezes a gente tem que se posicionar em algumas coisas, né? Então, toda reflexão, ela é para ajudar a refletir mesmo. Então, siga lá que você vai ver também as reflexões do Frei. Sempre que eu posso acompanhar um pouco da rotina de um Frei, você que não sabe como é a nossa rotina, pode seguir o Frei e você vai acompanhar e saber um pouco mais sobre isso. Vale a pena. Sempre mensagem positiva, né? E que a gente tá naquele dia, às vezes está precisando de um impulso a mais, né? Um up. E um up. Vamos lá. Muito bem. Será que consegue deixar uma mensagem para quem está assistindo, uma coisa positiva? É interessante porque mensagem em todas as situações da vida, a gente é pego com surpresas. Às vezes a caminhada da vida está muito tranquila e às vezes a gente quer tá tão boa a coisa que a gente quer permanecer daquele jeito para sempre. O grande segredo que o Frei gostaria de dizer para você que está nos acompanhando é assim: nunca pense que a vida de fato não tenha a tentação de pensar que a vida será fácil. Então eu acho que um grande segredo para a gente viver bem é a gente ter consciência que não é tão fácil. As coisas são difíceis. Para a gente poder atingir os nossos objetivos, nossos sonhos, às vezes a gente soa muito, a gente rala muito. Mas viver sempre vale a pena. Então, saber que, ao decorrer do caminho, a gente vai crescendo, mas a gente não vai encontrar só flores. Encontrou flor? Aproveite aquela flor. Veja a beleza dela, cheire ela, o cheiro gostoso que ela tem, cuide dela. Mas pode ser que lá na frente você encontre um espinho. Não se desespere com o espinho. Curta também o espinho. Às vezes a gente quer na vida curtir só aquilo que é bom. Mas a gente tem que aprender a curtir aquilo que às vezes não é tão bom assim. Santo Agostinho, ele fala assim, um santo da igreja, bispo de Hipona, ele diz assim: Deus jamais permitiria o mal em nossa vida se não fosse para com o mal a gente tirar alguma lição boa. Então, é batata isso, né? Num ditado popular, porque todos os momentos onde nós estamos vivendo caos, quando a gente passa pelo caos, a gente olha para trás e diz: aprendi alguma coisa com essa lição. Hoje nós estamos, quem diria, depois de um tempo de pandemia, nós estamos aqui falando daquilo que de bom a pandemia nos trouxe. Quem poderia dizer que uma pandemia poderia trazer alguma coisa de bom? Então, mesmo no caos, no momento difícil, de algo que passou, a gente aprendeu e cresceu. Então, eu não sei qual é o seu caos, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você está passando neste momento da vida. Eu não sei se você está vivendo um momento difícil. Eu não sei se você, do outro lado, nesse momento está rindo ou chorando. Mas o Frei quer dizer, tudo passa, como eu já havia dito, esperança, fé em Deus e tenha certeza de que o amor sempre há de vencer. 3 segredos para a gente poder viver bem. Ame, ame e ame. Então, o amor eu acho que é o segredo de tudo. E amar, entenda amar, não só como um sentimento com uma outra pessoa, com o parceiro, com a parceira, com os filhos, com os pais, mas o amor em tudo aquilo que a gente faz. Se for para trabalhar, trabalhe amando.
Se for para ir para a igreja, vá à igreja amando. Se for para se relacionar com as pessoas, se relacione amando. Então, às vezes a gente diz, nossa, Frei, eu estou esperando o retorno do amor do outro que não me reconheceu, mas mesmo assim, o amor não pode necessariamente ser troca. Claro que a gente também precisa de amor, mas se você não consegue receber o retorno da intensidade do amor que você dá, continue amando mesmo assim. Madre Teresa de Calcutá vai dizer assim, ame até doer. Isso já explica tudo. Então, se o amor te causar dor, é sinal que você está no caminho certo. Continue amando, porque você não vai perder nada por isso. E acho que é essa a maior lição que a gente pode tirar e a palavra que o Frei pode deixar para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos acompanhando no podcast. Fantástico. Emoção no Além das Águas. Muito bom. Fico honrado, viu? Frei, com a sua bênção. Deus abençoe. Viu? Muito muita obrigado. Paz, muita saúde para vocês. Muito Rodrigo, obrigado pela Luan, presença, obrigado por tantos momentos bons aqui com a gente, tanta sabedoria, tantas mensagens positivas. É isso que o mundo precisa, é isso que eu espero ter levado nesse episódio de hoje para quem está assistindo a gente. Não é, Juan? É isso aí. Foi muito produtiva a entrevista hoje, hein? Obrigado. Foi uma experiência muito boa para o Frei também. A gente sai um pouco... eu acordei hoje 6 horas da manhã e não parei. E para mim é uma honra, né, ter feito... ter reorganizado a agenda para gravar com vocês. E uma honra maior a gente poder falar de coisas boas, falar da vida, falar também do caos, porque no caos a gente cresce. E obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelo convite, Rodrigo. É uma satisfação muito grande ter sido escolhido dentro de tantas pessoas, né, para poder estar aqui partilhando um pouco da minha vida, da minha história. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal que está assistindo, dá um recadinho. Continue acompanhando Além das Águas. Cada semana um convidado inédito aí para você aprender, ouvir e saber essas histórias fantásticas, como do Frei Lucas hoje, que agregou tanto na história da cidade, na história religiosa também, na parte social. Então é gratificante ouvir e espero que vocês tenham gostado. Juan. É uma parte da paróquia e agora santuário que muita gente não conhecia, né? Exatamente. Tem toda uma história por trás disso. O backstage. Que começou muitos anos além atrás. dos vídeos, né? Conheceu. Então é isso aí. Aproveite, você que ficou até agora. Nosso muito obrigado, né, Rodrigo? Até que horas ficou, pessoal? Eita, e até às 7h17, no meu relógio que nunca muda a hora, meu. Eita. Olha aí, obrigado por ter ficado até agora conosco, acompanhando. E já que ficou, aproveita, se inscreve, compartilha e deixa aquele comentário. Quem você quer que a gente traga aqui para entrevistar, às vezes, né? Às vezes é um nome que a gente não tinha pensado, né, meu? E deixa aí, a gente conta com você. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado quem ficou até agora. Até o próximo. Abraço.